Tudo isso requer um debate cuidadoso. Será que ele leu Jordan Peterson? Claro que não, mas escuta, será que ele leu alguma coisa na vida, alguma vez, além da autobiografia do Coronel Ustra? Então, assim, o que o Bolsonaro fez foi trazer as teses da extrema-direita, e ele sabe disso, e aqueles que o cercam sabem disso, e muitos ditos liberais brasileiros se juntaram a ele e falaram, bom, eu me junto a ele porque, afinal de contas, estou combatendo o PT e contra o PT vale tudo. Ah, esse é o sentimento corrente, sim, eu consigo perceber isso com facilidade. Inclusive, por isso que ele foi eleito. E se você me falar assim, e você acha, Reinaldo, que contra o PT vale tudo? Eu não acho que contra nada valha tudo. Não existe nada que me faça fazer valer tudo. Se começasse a haver um movimento meio vale tudo contra o Bolsonaro, seria capaz Vale de tudo, defendê-lo. de jeito nenhum. Defendê-lo não, mas não entrar no vale tudo. Não entrar no vale tudo. Por exemplo, vamos produzir fake news sobre Bolsonaro? Não. Não. Não aceito. Tem gente que acha que sim. Ah, não, ele não é o que é, então a gente vai e faz a mesma coisa. Não, mas eu sou eu porque eu não sou ele, inclusive. Eu sou eu porque os meus valores não coincidem com os dele. E ao não coincidir, eu não posso usar alguns instrumentos que ele usa. Uhum. Isso é um debate, inclusive, na esquerda velhíssimo. Tem texto, eu fui trotskista, tem um texto do Trotsky maravilhoso, chamado Moral e Revolução, que trata justamente, e esse texto em particular do livro Moral e Revolução, fala a nossa moral e a deles. Em última instância, ele diz assim, em nome da... Será que a gente não pode fazer determinadas coisas em nome da nossa moral, porque eles não poderão fazer em nome da deles? O Bolsonaro muitas vezes joga com isso. Ele sabe assim, não, eles não farão isso com a gente, portanto, nós faremos isso com eles. Né? E eu não acho que valha tudo, cara, na política. Entendeu? Não pode valer tudo na política. Simplesmente isso. Agora, o que é diferente de fazer aliança estratégica? Num dado momento, você, para cruzar o deserto, para brincar com o exemplo que eu dei aqui, para cruzar o deserto, você vai e cruza com gente de quem você não gosta. A hora que cruzou, você vai brigar. A mesma coisa do navio, né? Navio afundando. Vamos salvar o navio ou eu vou começar a brigar com você porque o meu autor é diferente do seu time é diferente do meu, e porque, sei lá, quando você olhou feio para mim, a gente está tretando, e a gente para de tentar salvar o navio e começa a brigar. Não. Você vai e salva o navio primeiro, depois você se estapeia. Né? Eu imagino que você está mencionando Lula e Alckmin juntos. Claro que sim. Eu estou mencionando, eu gosto de falar com pessoas inteligentes por isso. Eu estou mencionando todas as vezes em que você faz alianças estratégicas e que você opta, eu sou católico. Uhum. É fundamental no pensamento católico, e não sou católico assim, não, eu sou católico. Tu é o cara que vai para a igreja. Você sabe que menos, porque tá faltando padres que leiam direito a Bíblia, mas de qualquer modo, mas eu estudo e sou convicto. O mal menor é um fundamento importantíssimo no catolicismo. O mal menor. Então, às vezes, só lhe resta o mal menor. Restando o mal menor, é com ele que você vai. Mas você considera que era necessário essa junção? Porque assim, a impressão que me dá, e assim, cara, eu tenho uma visão de como se faz política no Brasil bem pessimista, para ser sincero. E a forma como eu enxergo isso daí, se eu for levar em conta a minha vida, a minha história e tal, porra, parece um teatro sem graça, sabe? Quando eu vi isso daí, eu fiquei, cara, isso daí, puta, desculpa, mas é que parece uma grande filha da putagem. Eu entendo que tem toda uma simbologia em ter o Alckmin como vice e tal, mas eu não consigo engolir. Você sabe que eu fui professor, né? Eu não estou te dando aula, mas eu estou dizendo que é um método que você tem, às vezes, de convencimento que você usa. E eu estou explicitando que eu vou usar com você. Tá. E eu vou pelo exemplo com você. Né? Tem um disco latino que diz, vou esbanjar latim no flow agora. Momento cultural. Momento cultural. O verba movent, exempla trahunt. Né? Eita porra. As palavras movem, os exemplos arrastam. Aí, tá vendo? Sabe? Eu estudei latim também. Eu sei que você estudou. Ele é professor de inglês, ele fica tirando essa... Quem é o vice do Geraldo Alckmin? Do Bolsonaro? É o general Mourão. Hoje, né? Hoje. Não, desculpa, eu não fui preciso. Quem é o vice do Bolsonaro na disputa agora para 2022? Mas sabe que eu não sei? Braga Neto. Braga Neto. Que é o general mais reaça que tem lá. É o mais reaça de todos. Eu vou te colocar numa situação. Assim como, mas foi bom você falar do Mourão, porque o Bolsonaro usou muito isso contra a esquerda. Se eles me derrubarem, quem entra? General Mourão. A esquerda falou, não é bom.
Será que foi isso mesmo? Também entrou. Porque eu lembro que teve uns caô aí que os caras estavam fazendo Teve umas isso. manifestações pró-impeachment do Bolsonaro e o PT não quis participar. Participou de algumas, não quis fazer uma com o MBL, à época até eu achei que deveria fazer e tal. Mas no fim das contas, eles Mas meio de qualquer que modo, se mas de alimentam. qualquer modo, não, mas aí tem uma outra coisa, né? Aqui a gente abriria uma outra chave que o impeachment Não, depende. termina Não, tudo. não, mas eu falo, o impeachment dependeria de o presidente da Câmara botar o troço para circular e ter pelo menos 2/3 da Câmara, que nunca teve. Se você põe o impeachment, digamos que à época o Rodrigo Maia tivesse colocado e não tem os 2/3, o Bolsonaro se fortalece. Por isso o Rodrigo Maia não colocou. E depois, o Arthur Lira não coloca, porque evidentemente ele é aliado do Bolsonaro e ele virou o dono do governo. Mas vamos voltar aos vices, que eu disse que é o exemplo, né, que eu quero te dar. Bolsonaro presidente, Braga Neto, que é pior do que ele. O Braga Neto é pior do que ele porque pensa o que ele pensa, mas é mais inteligente. Tá. Por isso ele é Isso pior. é um perigo mesmo. Claro. Pensa todas as merdas que ele pensa, mas é mais inteligente. É o Braga Neto. Sabe o que o Bolsonaro está dizendo? Não mexam comigo se eu ganhar, porque caso vocês queiram me derrubar, entra o Braga Neto. Será que o Lula está com medo de fazer porcaria? Porque se o Lula cair, toda elite brasileira ia aplaudir quem como presidente? O Alckmin. Então, quando o Lula coloca o Alckmin, o Lula de fato está acenando com um processo de pacificação. Porque ele sabe que o Alckmin, além de tudo, teria o apoio da elite brasileira. E ele sinaliza também que ele tem. não vai fazer um governo de esquerda. E sinaliza que não vai fazer um governo de esquerda e que não vai fazer um governo extremista. O Bolsonaro sinaliza justamente o contrário. Então, depois de tudo que aconteceu com a